Record. Alô, boa noite, pessoal. Eu sou o Marcelo Borer, fundador do Money of Good, e essa é mais uma interação do nosso grupo no WhatsApp. E nessa edição vamos abordar principalmente o tema meditação relacionado à plataforma. Vamos ter ótimas colaborações aqui do Otávio da Meditação Zero, o Gabi Schack também já está na área. E a ideia é exatamente explorar essa parte do projeto que é tão fundamental, né? Que ele tem, obviamente, o foco de fazer distribuição de renda para tornar o mundo mais equitativo, né? menos injustiça e desigualdade social, mas o real propósito é usar isso para alavancar o desenvolvimento da consciência, através das práticas meditativas. Então, a gente tem isso bem alinhado nesse momento onde parece que muitas pessoas estão despertando para essa possibilidade, né, de autodescoberta, de autoconhecimento, a gente poder usar o poder dessa tecnologia para fazer com que mais gente também surfe nessa onda, né, que nem o Galter estava falando, vai ser sensacional. A gente sabe que se a gente conseguir uma boa parcela da população meditando diariamente, isso vai ter um impacto tremendo nesse planeta. E esse é o nosso objetivo. Recentemente, agora no meio de março, a gente fez um evento muito bacana aqui em Munique, parte da Semana de Design. A gente ofereceu um seminário para apresentar o projeto e as novidades. Foi lá na sede da empresa parceira Brain Boost, que é um laboratório especializado em neurofeedback, e é o parceiro do Money of Good no desenvolvimento tanto da parte de hardware quanto de software dessa aplicação de neurofeedback para desenvolver a prática meditativa. E foi muito legal o evento, a gente teve lotação completa lá do escritório, a gente conseguiu aprontar a versão demo do aplicativo do Money of Good. Numa das salas a gente tinha 6 estações com o sensor Muse, né, com esse aqui, conectado ao aplicativo do Money of Good, para as pessoas experimentarem. E deu um buzz total, assim, chegou a dar fila no corredor, as pessoas querendo experimentar, foi muito bacana, e todo mundo ficou, assim, super entusiasmado com a experiência, especialmente porque no final da prática, o aplicativo estava setado para ser 4 minutos de prática, que a gente calculou que em meio, né, ali a confusão do evento, tinha muito movimento e tudo mais, as pessoas não iam conseguir realmente, né, se aprofundar ali num estado mais de calma interior, e que então nesses 4 minutos elas conseguiriam pelo menos uns 50% de aproveitamento, né, no nível óptimo, que é o que começa a gerar os créditos em Money of Good, o que geraria no mínimo um crédito de 2 goods, que seria o suficiente para a pessoa comprar uma bebida e um snack, que a gente colocou à mesa, né, com várias bebidas e coisinhas para comer, e cada uma custava 1 good. Então tinha um jarro ali com o precinho, e com 2 goods a pessoa pode comprar uma comidinha e uma bebida, né. E deu certo, deu mais ou menos isso. E então, até aparece no vídeo, não sei se vocês viram, a gente fez um videoclipe assim do que rolou. E eu acho que eu postei uma foto no grupo também, tem uma moça assim com uma cara super contente recebendo os goods, porque como o aplicativo de meditação não está conectado ainda na carteira digital, a gente estava fazendo o pagamento em espécie, né, diretamente com as notas de goods, né, real físicas. Então as pessoas pegavam seus goods, iam lá e botavam na jarrinha. Foi muito legal. E é sempre muito legal, né, ver a reação das pessoas e colher os feedbacks. Elas ficam muito, muito entusiasmadas com o projeto. E isso é uma coisa que me dá muita força, assim, de seguir adiante, ver que gera esse entusiasmo, porque esse é um dos principais alavancadores da mudança, né, quando as pessoas realmente enxergam o potencial de uma coisa e querem que aquilo aconteça, se sentem entusiasmadas de fazer parte disso. E só para concluir, então, essa introdução, é muito bacana o sentido da palavra entusiasmo, né? Alguém de vocês aí conhece a origem etimológica da palavra entusiasmo? Deus dentro, não? Cheio de Deus.
repleto de Olha, Deus. interessante. Eu tenho um site que eu sempre consulto a etimologia das palavras, fica aí a dica, origemdapalavra.com.br. Muito interessante esse site. Tem conteúdo assim fantástico, né? Então, vou dar uma olhada lá. Bacana. Posta aqui no chat para ficar marcado E aí, para a gente já entrar vou mais postar aqui, alguém. beleza. Bacana. Então, eu postei ali no grupo, não sei se todo mundo viu, 5 tópicos para discussão, mas obviamente a gente está aberto a discutir é, o que mais achar necessário. Então, antes de começar, eu vou pedir para o Otávio, então, apresentar e falar um pouquinho da Meditação Zero, da portagem deles, e depois, aproveitando que o Gabi Schack está aqui, também ele se apresentar e falar do trabalho que ele tem feito aí para ajudar a alavancar as práticas meditativas, e depois a gente entra nos temas sugeridos. Que tal assim, pode ser? Beleza. Beleza. Então é contigo. Legal, agradeço o convite aí, Marcelo, de estar interagindo aí com o pessoal do projeto. E, enfim, quando eu fiquei sabendo do projeto, assim, aquele encantamento também, assim, Marcelo, por praticar a meditação e por trabalhar com meditação também, e ver nisso uma grande alavanca de transformação, assim, para nossa civilização mesmo, né? E ver a linda costura, assim, né, que tu fez, de tecnologia, economia e meditação. Então, achei fantástico, assim, o projeto, né? E tô aí, desde que eu soube, assim, tô aí disponível para poder contribuir na medida do possível, né? E falando um pouquinho, assim, sobre a minha caminhada, assim, eu tive, assim, uma busca, né, assim, uns 10 anos, assim, buscando, aquela busca pessoal mesmo, né? Uma busca, não sabia exatamente o que que era, né, que eu estava buscando, mas, enfim, encontrei a meditação como uma ferramenta prática. Transitei por várias filosofias, várias doutrinas, várias escolas, várias técnicas diferentes de meditação, e eu ensinava meditação também, ensinava várias técnicas diferentes de meditação, e até que no final de 2016, assim, uma experiência pontual, né, aconteceu, e eu vi algo que eu nunca tinha visto antes, nesses 10 anos de busca. E então, a partir dessa descoberta, que surgiu Meditação Zero, né, assim, que é esse projeto que o Lisandro, que é meu parceiro aí nesse projeto também, encontrei ele tá aí escutando ele. Encontrei ele, assim, nesse meio do caminho, e a gente formatou, assim, um grupo online, onde a gente se encontra exatamente nesse ambiente que a gente está agora, no Zoom, e a gente compartilha, assim, experiências que a gente tem com essa descoberta, com essa busca da consciência que somos, né? E então é isso aí, tem gente do Brasil inteiro, assim, que entra e a gente compartilha nossas experiências, assim. Então, eventualmente, a gente faz alguma coisa presencial, né, ao vivo, e mas isso vem sendo o grupo, né, o grupo é uma forma de compartilhar as experiências que a gente vem tendo, né, e vem descobrindo nesse processo e dá para se chamar de despertar da consciência, assim, né, como a consciência chegando, né, através dessas pessoas aqui, né. E então, assim, resumo, é isso, assim, né? Esse um pouquinho do projeto do Meditação Zero. E a gente se conecta muito porque com essa proposta do zero, porque a gente viu que nessa descoberta que a gente faz, a gente vê que nenhuma técnica ela é fundamental. Todas são úteis, mas nenhuma técnica é fundamental para que tu descubra o que é mais essencial, né? Quem tu é, né? Aquilo que tu é em essência. Então é zero porque é zero técnicas e é zero esforço, né? É apenas um reconhecimento do nosso estado natural de ser, de apenas ser. E tudo que a gente buscou tá ali, nesse apenas ser, né? Só que
tão simples, é tão óbvio, é tão evidente que a mente não vê, né? Então, enquanto a gente está identificado com a mente, a gente permanece como buscador, né? E aí, quando a gente chega nesse ponto de desidentificar totalmente, né, desse eu psicológico, né, isso é que é visto, né? E a consciência que nós somos, ela é impessoal, né? A gente chama de ponto zero, né? É um ponto onde é zero, não tem nada ali, né? Mas por não ter nada, tem tudo. Então é sempre paradoxal, assim. Então essas são as descobertas que a gente vem fazendo e as implicações que isso tem em todos os âmbitos, assim, da nossa vida, né? E o mais legal que a gente vê, assim, que eu tenho visto, é que nem tu falou no início, Marcelo, isso está acontecendo com muita gente. Tem muita gente que está fazendo essa descoberta. E muitas vezes é através de um processo dolorido, né? Dói muitas vezes fazer essa descoberta, porque a gente vê que a gente passou anos construindo castelos de areia, assim, né? Tudo que a gente sonha, nossos planos, nossos projetos de vida, que a gente gostaria de ser na vida, quando vê tudo isso, não é exatamente isso, eu não sou isso. Então essa descoberta às vezes é dolorosa, e muita gente até passa por processos difíceis mesmo. Então o grupo é uma forma da gente estar se apoiando muitas vezes nesse processo. Às vezes a gente entra em círculos, né, de identificação, e o sofrimento é o que a gente experimenta, assim, né? Então a gente compartilha essas experiências e vai clareando, né? Clareando aonde que está o nó ali, né? Aí tu vai ver que era só uma perspectiva equivocada, assim, né? Então, o que a gente, né, trabalha, assim, um pouco do Meditação Zero, é esses 4, e tu falou de 4, né, do grupo ali, e a gente tem, assim, 4 pontos que é fundamental, que é basicamente, assim, o reconhecimento desse ponto zero, ou seja, esse ponto zero, ele existe para todos nós, né? Não é algo que porque o fulano de tal pratica meditação há muitos anos, então ele já pôde acessar isso. Não, isso está acessível a qualquer pessoa, né? Porque é a nossa natureza como ser humano. Então, esse ponto zero, ele já existe aí. E depois a gente passa para um segundo passo, que é a investigação disso. Então, que é como que a gente pode investigar que esse ponto zero, a gente sempre buscou isso. Todas as pessoas que fazem, sei lá, esportes radicais, arte, pintura, dança, tudo que é forma de expressão, tudo que é forma de hobby, nós estamos buscando esse ponto zero, que é esse lugar onde tu te conecta com o todo, onde tu tem a sensação que tu está vivo, que é a conexão com Deus. Deus é outro nome para consciência, né? E então a gente se depara com, cara, eu sempre busquei isso a minha vida inteira, só que eu não sabia que era isso que eu estava buscando. E depois a gente passa a vivenciar, né? Então a gente começa a vivenciar esses momentos de zero. Então é nessa vivência, né, do zero, é que a gente entra nesse estado meditativo, né? Esse é o ponto 3? Oi? Esse é o ponto 3? Vivenciar é o ponto 3, é. Então a gente começa a experimentar essas brechas, né, de alguns segundos, que é justamente onde a ferramenta, ela te aponta, né, e te diz quando tu entra nessa zona, né, de uau, é zero ali, né, é imóvel, quieto, silencioso, ali tu tá no estado, né, meditativo, onde teu cérebro tá emitindo ondas com maior frequência, né. E o quarto? E aí o último é o ser, né, ser o ponto zero. Então a gente vai um passo adiante de investigar e descobrir que, na verdade, eu sou isso. Isso é o que eu sou. Eu achava que eu era o Otávio, essa pessoa, essa identidade, né? Esse eu psicológico. Mas não, quando a gente aprofunda, a gente descobre que nós somos essa consciência, ou esse ponto zero, ou até o estado meditativo. Nós somos isso, que é impessoal. É aí que entra
o, o sutil, assim, né? Essa consciência, ela é uma só. Não é que eu tenho uma consciência, tu tem outra, né? O Kauter tem outra, e assim vai. Não, essa consciência é uma só. E ela pode ser vivenciada e experimentada por todas as pessoas, e todo mundo que descobre isso relata as mesmas coisas. As descobertas são as mesmas, com palavras diferentes. Isso sempre foi de todos os caras que encontraram isso. É a mesma descoberta feita em palavras diferentes, né? Quem está na busca há tempo e já buscou diferentes fontes vê que os guias, né, e os mestres, eles usam terminologias diferentes, adaptadas às suas épocas e às suas culturas, mas todas elas apontam para o mesmo lugar. Exato, exato. Otávio, eu queria pedir pro Gabi trocar um pouco a experiência dele aqui, e aí depois eu faço uma amarração e a gente vai para os pontos de discussão. Obrigado. Vocês me escutam bem aí? Uhum. Legal. Agora eu fiquei até sem ter o que falar. Eu acho que eu só, como se fosse um tribunal aqui, eu só subscrevo junto a decisão aí do Otávio e podemos já partir para o próximo. Porque, na verdade, está muito alinhado também com... Não vou dizer aquilo que eu penso, mas com a minha situação de vida atual, tudo isso que o Otávio falou. A jornada também um pouco parecida. Mas eu me lembrei agora de Osho falando que a gente tem que errar bastante desde que não repita os mesmos erros, né? Então faz parte, talvez, procurar em várias portas, né, estudar várias coisas, até perceber que olhar para dentro é o fundamental. Bom, falando um pouquinho de ter isso como uma atividade profissional, que já é um outro... Um dia eu fui aqui com uma amiga em São Paulo, num templo Hare Krishna, almoçar. Aí almoçamos lá e tal, e no final uma das eu nem sei qual é o cargo dela, a posição dela dentro daquela estrutura Hare Krishna lá, mas tinha uma hierarquia alta lá. Ela falou, mas dá para viver de meditação? Ela falou para mim assim. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho como reclamar e eu tenho vivido assim uma vida depois da meditação com muito mais prosperidade e abundância do que antes, que eu tinha até uma situação social e um emprego, digamos assim, convencional. Ela ficou olhando assim, como quem diz, nossa, talvez as coisas não estejam muito relacionadas, né? A gente tem que compreender um pouquinho que muitas vezes esse dinheiro, que faz parte também, essa remuneração, né, que faz parte do Money of Good, é uma energia também, e da onde ela vem não necessariamente vai ser daquela outra energia que você dedica ao seu trabalho. Muitas vezes isso pode não estar conectado. Então o Money of Good pode entrar aí como uma forma, sim, de colaborar também para esse sustento, desde que haja uma conexão, um alinhamento com essa frequência. Não sei se eu me faço entender dessa maneira, né? Porque o cérebro e a mente, eles vão estar, as ondas cerebrais vão ser com a prática, vão entrar numa nova frequência, numa nova vibração ali, não é, Marcelo? Esses são os estudos que tem dito. E isso vai levar o praticante a se alinhar. E quando ele começar a se alinhar, naturalmente vai haver um acomodamento um acomodamento e um equilíbrio em todas as áreas da vida. Isso é um fato. Esse é o efeito colateral que a gente quer causar. A questão é que, na prática meditativa, pelo menos é o que eu percebo, não sei se o Otávio tem essa experiência também, nós temos uma mente muito imediatista, né? Então, muitos começam, mas você tem que ter uma certa disciplina, né, uma resiliência para continuar. Né? Mesmo por uma questão neurológica, o cérebro demanda um tempo para
para abrir essas novas redes neurais e tudo mais, para aí sim você perceber que está, nossa, estou sentindo umas coisas meio diferentes aqui, mas demanda um tempinho, né, Marcelo? Precisa de uma... o sem esforço que o Otávio falou é um paradoxo interessante, mas o sem esforço depende de um esforço, não é? Muitas vezes, claro que com alguns, talvez o despertar tenha ocorrido assim, pum, mas eu não sei se isso é para todos os meros mortais como nós. O problema é que a nossa estrutura, né, ela é moldada desde a infância dentro de outros parâmetros. E isso cria uma estrutura muito sólida, por mais que ela seja 100% delusional, né, no momento que a gente investe energia nela, ela se torna muito sólida. E para tu conseguir atravessar isso exige um esforço. Depois, por isso que diz que o Zen é totalmente descartável, né? Ele é que nem uma canoa. Tu usa ele para atravessar o rio. Depois que tu atravessou, não precisa mais da canoa. Não precisa ficar carregando a canoa nas costas. Tem uma história Zen muito, muito linda que eu acho que os monges atravessam o rio, não é? E precisam da canoa para atravessar o rio. E depois eles continuam levando a canoa na cabeça e passam num povoado e falam, mas por que vocês estão levando essa canoa? Deixa a canoa, agora vocês podem andar sem ela. Ela já serviu lá atrás, né? Não precisa carregar, não. A canoa foi muito útil para nós, salvou nossa vida, atravessamos o rio, por isso nós vamos continuar andando com ela nas costas o resto da vida. Mas falando bem rapidinho para terminar aqui, Marcelo, essa atuação profissional, então nesse momento eu estou bastante dedicado a uma das técnicas que existem dentro desse universo da meditação, que são as técnicas de atenção plena e, entre aspas, né, mindfulness, que nada mais é do que também um conjunto de outras técnicas, mas que hoje talvez seja, né, junto com a meditação transcendental e um pouco do yoga, aquela que a ciência e tem mais experimentos que comprovam os benefícios para o corpo e para a mente, não é? Então, eu tenho me dedicado nesse momento mais a isso. Terminei recentemente uma formação, agora estou fazendo uma outra especialização um pouco mais profunda e mais longa, né, em mindfulness e atenção plena, e aplicando isso também. Então hoje, assim, eu tenho uma atuação, eu estou começando a colocar o que tem sido fantástico, a meditação dentro de algumas empresas. Isso já existe aí algumas fazendo isso, mas algumas empresas, principalmente da área da tecnologia, você sabe, né, mas Google, Apple, começou com o Google lá em acho que 2004 com o engenheiro lá, o Chad Mentan, mas hoje tem várias empresas grandes, multinacionais, com alguma coisa relacionada à meditação, e a maioria delas utiliza mindfulness ou atenção plena. E no Brasil, tirando essas grandes empresas, ainda há muito poucas que acreditam nisso, né? Ou que tenham pelo menos essa informação. Então, tem sido uma jornada muito interessante aqui. Nesse momento eu estou em São Paulo, perceber o interesse de algumas empresas em ouvir sobre isso, em talvez fazer algum tipo de programa in company. Além disso, bom, eu trabalho também muito na área dessa relação corpo-mente, continuo trabalhando com atletas e com praticantes de atividade física, e fazendo um trabalho também de mental skills, de técnicas que aperfeiçoam as habilidades mentais, mas isso é só um nome porque para todos eu coloco técnicas de meditação. Muitas vezes só não digo porque existe muito preconceito ainda em várias áreas, não sei se o Otávio percebe isso, mas os caras às vezes chegam para trabalhar comigo, eu falo assim, vamos fazer um exercício de respiração. Aí o cara faz e se sente bem. Se eu falo que é meditação, ele já associa com as crenças, porque ele é evangélico e tal, aí já não dá certo. Então vamos fazer, e depois ele pede, aquela respiração dá para eu fazer de novo? Dá, então vai fazendo. Então temos que ter esse joguinho de cintura para ir. Mas eu acho que isso tem sido a minha vida, Marcelo, e é importante, assim, eu estou totalmente aberto a compartilhar e levar a mensagem hoje, seja onde for, no ambiente corporativo, que é cheio de rigores, ou através de praticantes de atividade física, que também talvez tenham a mente um pouco fechada. Mas com o passar do tempo, aqueles que de fato experimentam as técnicas de meditação e vão se tornando um pouco mais perceptivos, né? Vão tomando uma distância
né, do observador, com todo aquele condicionamento que você falou, família, educação, nossa, tá, depois, pá. Então, a meditação, as técnicas vão fazendo com que haja esse distanciamento. É inevitável que vá haver esse distanciamento. E aí eles vão percebendo por si, e os efeitos, todos os efeitos hoje que a ciência comprova, já vai ocorrendo. Então é isso, estou tentando levar essa mensagem, e essas formações que eu estou buscando, nada mais é do que a necessidade que eu ainda encontro nesses ambientes de ter um papel, sabe? Então, por exemplo, as pessoas querem saber onde é que você se formou em meditação. Senão você não entra numa confederação brasileira de rugby, nem numa empresa aqui em São Paulo, eles querem o seu currículo. Eu falei, bom, então eu vou ter que fazer algumas certificações para comprovar. Imagina, nessa área que você tem que comprovar através de um papel, né? Mas, enfim, nesse mundo, na sociedade exige, então também estou me propondo a isso. E, de fato, há um compartilhamento com os outros colegas que fazem, e tem sim, sempre tem alguma coisa boa. Mas é interessante notar que mesmo nesse ambiente, quando você chega para fazer o negócio, nós voltamos àquela estrutura, né, convencional, e tem que cumprir algumas coisas. Por mais que as pessoas estejam despertando para isso, ainda existe um longo caminho até isso se tornar um conhecimento popular, né? Bom, Gabi, eu agradeço muito aí o teu compartilhamento e acho muito válido essas percepções, porque isso é um grande desafio, né, como principal estrategista do projeto. Para mim é um grande desafio pensar como desenvolver uma aplicação que ela vá ser atrativa e eficaz para o perfil mais variado de pessoas, seja de faixa etária, de poder aquisitivo, de nível de educação, de questão cultural ou mesmo religiosa, especialmente considerando que o projeto tem a ambição de ter um impacto global. Então, imagina as diferenças culturais, sociais entre os países e tudo mais, né? Então, eu não sei se vocês chegaram a ver na página do Money of Good, na página do FAQ, nas respostas para as perguntas mais frequentes, tem uma pergunta ali, a 8, que diz assim: a prática de meditação sugerida pelo MOG tem vínculo com alguma religião? E a resposta é não. O MOG é 100% laico, não religioso. Isso significa que qualquer pessoa pode usufruir do sistema independente de suas crenças. Entendemos meditação como uma tecnologia do bem-estar e da elevação da consciência. A metodologia tem foco na redução do estresse e na melhoria da saúde e baseia-se em exercícios práticos como respiração, concentração e relaxamento. Né, como muitos de vocês, eu estou, né, nesse caminho de busca há bastante tempo. Eu comecei, né, lendo os livros do Mestre Osho, eu recebi o meu Sannyas, eu experimentei diversas técnicas de meditação e, né, tenho bebido nas fontes desde Krishnamurti, Eckhart Tolle e por aí vai. E a gente sabe que esse mundo ele tem muitas camadas, tem muitos layers de profundidade, tem várias abordagens, e a nossa mente é tão complexa que ela dá um jeito de misturar e confundir tudo. E então, esse desafio é como fazer com que essa prática que vai ser sugerida pelo aplicativo, por esse sistema de neurofeedback, seja incrivelmente acessível e interessante, cativante, que a pessoa consiga sentir algum tipo de resultado logo de início. Porque eu considero que a maior parte do público, eu diria provavelmente mais de 60%, talvez 70%, 80%, vão ser pessoas que nunca tiveram contato com meditação, que realmente não tem nenhuma informação, e se tem, são informações distorcidas, são informações baseadas em crenças errôneas ou coisas que ouviram, como eu coloquei ali no tópico 3, né, porque esse é um ambiente que ele é muito propício a charlatões, a coisas de energias
E as pessoas que realmente não têm uma experiência séria a respeito, elas muitas vezes, até por inocência, elas se permitem levar e viajar nos cristais, não sei o quê. Às vezes tem muita gente falando coisas e para as pessoas que são um pouco mais pé no chão e racionais, elas pensam, não, tipo, que baboseira é isso, tipo, que viagem, né, mundos astrais, e aí misturam com anjos e não sei o quê. Então, é um universo que é difícil trazer credibilidade, mas felizmente, né, com os estudos científicos de neurociência, e vários cientistas têm pesquisado com monges budistas e tudo mais, né, a gente consegue trazer essa comprovação científica que é o que as pessoas realmente acreditam. Né, que nem o Gabi falou, precisa ter um papel lá com certificado dizendo que eu me formei, que eu me graduei com carimbo, uma assinatura, para a pessoa considerar que essa pessoa tem uma aptidão para poder transmitir, né, práticas meditativas que sejam benéficas para as pessoas, quando na verdade a pessoa pode ter, né, simplesmente ter tido um insight muito profundo e se transformado completamente, não precisa ter feito curso nenhum, né? Nem o Otávio falou, a fonte está aí, está sempre presente, né? A gente que está distraído não se dá conta. Isso aí. E recentemente, em março desse ano, desde o ano passado, eu comecei a colocar bastante atenção num mestre chamado Sadhguru, que eu acredito que muitos de vocês conhecem. E em março a gente teve a oportunidade, eu e a minha companheira, de ir para Berlim fazer um workshop de 4 dias da abordagem dele, que ele chama de engenharia interna. Né? A gente ganhou um livro, tá aqui, ó, Inner Engineering, e a gente teve esses 4 dias, então, de aprendendo técnicas de Kriya, né, de yoga Kriya. E desde então eu venho praticando todos os dias pela manhã. No primeiro mês a gente tinha que fazer 2 vezes, né? Os primeiros 40 dias tem que ser mais intensivo. E eu comecei a sentir vários efeitos muito, muito interessantes, mas a gente não pode esperar que as pessoas que estão começando vão ter esse nível de dedicação, né? Mesmo que elas estejam ganhando algum dinheiro em retorno, porque quem nunca olhou para dentro é um universo totalmente desconhecido. E muitas vezes, que nem o Otávio falou, ele é assustador. A mãe da minha namorada, não só ela, mas tive uma outra experiência também de pessoas que eu ofereci para provar, né, praticar alguns minutos com o sensor. E por incrível que pareça, pessoas, né, adultas, muitas vezes com mais idade, que a sua vida inteira, nenhum momento pararam para prestar atenção no que está passando por dentro. É incrível isso. E acontece algumas vezes de quando a pessoa faz isso e olhar, e dentro é um tumulto tão grande de pensamentos e emoções que a pessoa se sente completamente angustiada. Ela diz, não. Né? A senhora que faz a limpeza lá em Porto Alegre, na casa da minha família, né, eu conversei com ela e sugeri que ela fizesse uma prática. Ela disse, não consegui, eu fico muito nervosa, porque é overwhelmed, assim, né? E o que está acontecendo ali por dentro, a pessoa nunca olhou para lá e de repente vê e é uma confusão, é uma bagunça total. Conseguir ter um pouco desse distanciamento já é um grande avanço. Então, essa aplicação, ela tem que considerar esse universo, né? E eu imagino que, pelo projeto estar oferecendo esse retorno financeiro, que muita gente vai ser atraída por causa disso. Essa é a motivação, né? Sem ter uma bagagem. Por exemplo, quando eu tive outro ano no Brasil, e aí eu estava indo lá para o evento do Money of Good, eu peguei um Uber, não sei se alguém de vocês viu, eu acho que eu já comentei isso antes, e aí eu fiquei conversando com o motorista, e como o trânsito estava super trancado, demorou um tempão, eu comecei a falar para ele do projeto, eu perguntei se eu podia gravar, ele disse que sim, então eu botei esse vídeo no canal do YouTube do Money of Good. E era um rapaz de uns 24, 25 anos, com 2 filhas pequenas. Ele tinha um trabalho extra, além de motorista do Uber, né, para ajudar a pagar as contas. E ele disse assim, eu perguntei, né, se ele sabia o que era meditação, ele disse que não sabia. Eu falei, mas nunca viu lá no Fantástico? Nossa, eu disse, não, nem sei o que é isso. Tipo, ele tinha zero, não sei nem o que significa meditação. E, obviamente também ele não sabia nada sobre criptomoedas, Bitcoin, ou neurociência, neurofeedback, assim, tipo, né, totalmente zerado, assim, ignorante nesse sentido.
E eu dei uma explicação muito simples para ele. Eu disse, olha, tu tá todo dia no trânsito, tu vê como as pessoas se estressam facilmente por qualquer coisa, né? Porque elas estão, né, já num nível de estresse elevado. Então, meditação nada mais é do que técnicas que te ajudam a relaxar, a diminuir o estresse, né? Se sentir mais bem consigo mesmo, ficar mais saudável, envolve respiração, né? Relaxar e tudo mais. E com esse sistema, toda vez que tu praticar isso, tu vai receber a recompensa. Ele falou, não, mas como é que pode isso? De onde é que vai vir esse dinheiro e tal? Enfim, aí eu expliquei um pouco, e no final ele disse assim, tá, quando é que vocês vão lançar isso? Tipo, eu quero começar a fazer esse negócio. E eu achei isso sensacional, porque e eu tive essa experiência aqui em Munique também, o Leandro e a Marina, quando eles estavam indo em Brasília, eles ajudaram também a ir entrevistar algumas pessoas, assim, aleatoriamente na rua. E algumas vezes eu fui para o centro e abordava, assim, qualquer um. E aconteceu isso também, sabe? De pessoas que nunca tiveram contato com meditação, experimentar um pouco, né, ali o sistema, né? Receber uma recompensa e dizer, tá, quando é que vai lançar esse negócio aí? Eu quero participar também, né? E isso me motiva muito, porque imagina o poder de dimensionar, né, o número de pessoas meditando. Se a pessoa diz, não, mas se eu for ganhar ali um pouquinho por isso, eu começo amanhã. E aí, se ela começar um pouquinho cada dia, que seja 10 minutos, né, e esse sistema, essa gamificação do processo for bem desenhada para realmente ser atrativa, para a pessoa se sentir à vontade, para que no final da prática ela esteja se sentindo pelo menos um pouco mais leve, mais relaxada, ou mais saudável, as pessoas realmente vão abraçar a ideia, abraçar a plataforma e aí a gente vai alavancar uma transformação tremenda. Se vocês me permitirem, eu acho que tem um cenário muito positivo para isso, que hoje é considerado como uma tempestade perfeita, né, para a implantação das criptomoedas, e que tem uma criptomoeda que está criando um case único, inclusive no mundo, né, que é a Dash, que é a Venezuela. A Venezuela ela está naquele momento crítico, onde a moeda fiduciária não vale absolutamente nada. O próprio governo, o próprio presidente, por força da circunstância, ele está sendo obrigado a criar uma alternativa, que é a criptomoeda, só que a criptomoeda dele também o povo não aceita, porque ele não tem credibilidade, e aí a Dash, que é uma outra criptomoeda, viu nisso uma oportunidade de também falar sobre criptomoedas e se lançar naquele mercado. Então, assim, talvez seja o primeiro caso no mundo de uma criptomoeda que substituiu uma moeda fiduciária. E eis aí uma sugestão para se pensar no Money of Good, né, para esse ambiente também, né? Eu acho que é bem apropriado. Tá com mute, Marcelo. Não está falando, Galter, eu estava pesquisando aqui o site e eu acho que é esse aqui, né? Dash.org. Vou anotar para depois a gente poder pesquisar mais a respeito. Isso. Ah, tá, bacana. Bacana, um ótimo case. Obrigado por compartilhar. Eu estou aqui, não sei se vocês viram, eu liguei aqui o Muse e coloquei aqui na minha cabeça porque eu queria mostrar para vocês a aplicação, que ainda não pôde ver. Agora eu tirei da cabeça, ele está, já completou. Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Eu abri aqui a aplicação do Money of Good, que é uma versão demo, né? Na verdade ela está bem distante ainda do que os desenhos e os estudos que eu já desenvolvi, mas foi o que deu para aprontar lá para o evento, com o pouco tempo que a gente tinha. Se eu tirar aqui, o sensor vai perder o sinal, ele vai abrir... Opa, deixa eu botar aqui no jeito que vocês possam ver. Ok. Ele está buscando o sinal de novo. Eu vou colocar aqui para ele encostar na minha cabeça. E ele vai fazer ali a leitura. Confirmou que está pegando o sinal direitinho. Eu vou escolher aqui a aplicação. A gente tem 3. Uma que é com o volume da música aumenta e diminui, conforme a variação das ondas. Outra com a luminosidade da tela. Mas o bacana é esse aqui, que tem o rapazinho ali meditando, flutuando, levitando. Então, essa aplicação aqui foi a mesma que a gente usou lá no evento. Ela tem 4 minutos.
E eu vou colocar aqui, eu vou sugerir então que a gente faça junto esses 4 minutos de meditação, enquanto isso vocês vão acompanhando aqui, no final a gente vê o resultado e discute, e aí depois a gente pensa, né, ah, como desenhar essa experiência e a gente discute ali os outros tópicos. Vou botar aqui, ó, Start. Ele está sentado no planeta Terra, já está começando a subir. Tá? Então vamos fazer 4 minutos, cada um pode usar a técnica que tiver mais à vontade, mas basicamente é a atenção plena. Terminou a sessão. Tinha esquecido de colocar o áudio, ele tem uma trilhazinha sonora. Que barato, Marcelo. Aqui, ó, vamos ver quantos pontos eu fiz. Ó, aqui aparece o gráfico da minha atividade cerebral nesses 4 minutos. Na metade de baixo aqui é a parte onde estava mais ativo e na de cima foi aonde eu estava, né, tava indo mais para o alto ali com
com um mongezinho. Quando eu chegava no topo, não sei se chegaram a ver, às vezes acende um halo em volta, assim, né? Então, nesses 4 minutos eu consegui fazer dois goods em 30 centavos. Ali, ó. Ó. Já dá para tomar um café. Dá para tomar um cafezinho. O outro aplicativo que tem aqui nesse tablet é o original do Muse, né, desse sensor. Não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de usar, de testar esse sensor, né? O Muse? É. Eu usei e eu usei com algumas pessoas também durante um tempo. Pena que eu não consegui, assim, eu não consegui com que essas pessoas que trabalharam comigo fizessem numa escala maior, sabe? Utilizaram pontualmente algumas vezes. Eu queria ter podido experimentar o Muse por 60 dias, 45 dias com a mesma pessoa, ou até comigo, eu também fiz algumas vezes só. Eu ia até te perguntar se a interface é a mesma e se a forma de meditações guiadas do Muse são as mesmas que você está usando aí. Não são, até eu ia comentar isso. Como eu falei, esse aplicativo do Mog é uma versão demo assim, incrivelmente simplificada em relação ao que eu tenho em mente para fazer a gamificação do processo, porque eu baixei praticamente, né, todos os principais aplicativos de meditação que tem, o Insight Timer, o Calm, o Headspace, uns brasileiros também, para comparar as abordagens e tudo mais. E quando eu peguei emprestado, que, né, esse sensor aqui, o tablet, eles são lá da Brain Boost. E eu comecei a usar, né, com uma certa frequência na minha prática de Zazen, eu senti uma diferença tremenda, assim, né, porque eu já vinha meditando, tipo, há provavelmente mais de 15 anos, e foi a primeira vez que eu consegui. É uma experiência bem diferente para quem nunca meditou usando, né, um sistema de neurofeedback, porque em geral é muito intuitivo, né, essa sensação do que está acontecendo internamente, o quanto que tu está, né, nesse ponto. Claro, quando tu chega no ponto 00, né, Otávio, aí é muito fácil de ver a diferença. Mas todas as outras variações, né, e como a mente ela fica indo e voltando, é difícil saber o quão boa está sendo a tua meditação. E com o sistema de neurofeedback, tu sabe em tempo real o que está acontecendo. E essa aplicação original do Muse, a que eu gosto de usar é uma que tem o som da chuva. Então, quando começa a prática, tu tá escutando, né? Eu boto o fone, ou pode ser mesmo pelo alto-falante do tablet, mas é melhor com o fonezinho. Tu fica escutando um som de chuva normal, né? Uhum. Se a minha atividade mental ela começa a ficar mais elevada, mais ativa, né? Sei lá, aconteceu alguns barulhos na rua, ou eu me lembrei do e-mail que eu tenho que terminar, enfim, mas minha mente começa a, né, escapar para outras atividades, o barulho da chuva ele começa a ficar mais intenso, começa a ficar uma chuva mais pesada. Se eu começo a realmente, né, entrar no estado mais de calma e de centramento, né, e as minhas zonas cerebrais vão chegando perto desse nível mais ótimo, a chuva vai calmando, até, né, quando chega no nível ideal, a chuva para e começa a escutar os passarinhos. E quanto mais atento você está, mais você consegue captar os passarinhos, né? Tanto que Exatamente. te dá depois que você conseguiu. Exatamente. Aí tu tá ali super na boa, só ouvindo os passarinhos e tal, aí de repente, né, tu se distrai, a mente vai lá longe, começa a pensar, nossa, aí a chuva volta. No momento que começa a chuva, depois de um tempo, tu sente onde é que é o ponto dos passarinhos, sente onde é que é aquele ponto de equilíbrio no centro. Aí tu escapou lá, começou a chuva, tu, não, deixa eu voltar para o ponto, digamos, 0.5, 0.2, chegando perto do ponto zero ali. E eu senti que o uso contínuo do sistema de neurofeedback me ajudou muito a estabilizar essa prática meditativa, estabilizar esse ponto próximo do zero. Então, eu realmente acredito que se a gente conseguir desenvolver uma aplicação gamificada do processo, que seja numa abordagem acessível, numa linguagem comum, sem
sem terminologias espirituais, né? Uma abordagem bastante, como o Sadhguru fala, ele deu essa roupagem científica, eles chamam, né, chama de tecnologia do bem-estar. Se a gente conseguir usar essa linguagem para que ninguém se sinta excluído, todo mundo, né, veja isso como uma forma de encontrar mais bem-estar e mais saúde, e que a aplicação realmente conduz as pessoas nesse processo, aí a gente com certeza vai conseguir uma adesão muito grande. Então esse é o principal desafio. E aquelas questões que eu botei ali para a gente discutir, elas são algumas questões que estão rolando na minha cabeça, e seria muito legal a gente poder trocar um pouco de ideia a respeito nos próximos, vamos dizer, nos próximos 20, 25, máximo 30 minutos, que eu tinha programado para a gente não ficar, a sessão não ser mais do que 1 hora. Mas como a gente começou um pouquinho atrasado, a gente pode passar um pouco. Alguém quer fazer alguma pergunta, né, sobre esse sistema, o que a gente perguntou agora? Walter? Me permito. Eu trabalho com a parte de identidade visual, essa parte na marca, ela tem muito a ver com isso que você colocou, né? Como as pessoas vão perceber. E, basicamente, é a percepção, né, que cada um vai ter do projeto, né? E essa questão da nomenclatura ser o mais neutra possível, isso eu acho que é fundamental. Por exemplo, eu fiz o que você citou aí das técnicas, né? E de como que você chega, né? E a sua explicação que você deu para o cara lá do Uber, eu achei muito interessante, muito parecida com uma imersão que eu fiz de inteligência emocional, onde lá, primeiro, eu aprendi a necessidade de me autorresponsabilizar, né? Mas, acima de tudo, eu entendi que o externo não significa absolutamente nada, né? Você tem que entender que existem filtros pessoais, existem filtros sociais que vão atribuindo significados aos eventos externos, e daí faz com que você saia do seu estado emocional. Você citou o trânsito, né? Trânsito é o ambiente mais, digamos assim, que melhor representa como você pode sair de um estado emocional rapidamente para outro, né? Por quê? Porque você está ali dirigindo, ouvindo uma música legal, né? Tá feliz da vida, de repente um cara encosta na sua traseira e você já fica furioso, né? E sai desse estado emocional, vai para outro estado emocional totalmente o extremo, né? O outro lado. Mas você resolve isso se você atribuir outro significado, é o trabalho de ressignificação, né? E aí eu achei muito parecido com o que você explicou para o rapaz do Uber, esse trabalho de ressignificar as coisas, né? O cara tá vindo, de repente está indo com alguém ali no carro, precisando de um socorro urgente, vou dar passagem, pronto, você manteve o seu estado emocional e você conseguiu, através de uma técnica simples de ressignificação, manter o seu estado, né? Então, assim, de repente, começar a trabalhar sem as nomenclaturas voltadas para a religiosidade, uma coisa mais neutra, científica, como você está falando, com certeza eu acho que a adesão vai ser muito, mas muito maior, muito mais abrangente, né? As pessoas vão aderir. Você vai encontrar menos bloqueios para esse projeto, né? Eu acho que basicamente isso. Só uma pergunta. Aproveitar e fazer uma pergunta, já que eu estou com o microfone ativo. O Money of Good já está ou no Holochain, ou no Blockchain, ou já está tudo... Quanto já existe um valor, quanto que ele está valendo, a conversão dele, quanto que vale um Money of Good, por exemplo, em dólar, não sei, alguma coisa nesse sentido, só para eu ter ideia. Uhum. Bom, Galter, a gente não chegou nesse ponto ainda. Recentemente a gente começou a desenhar a integração da plataforma dentro do Holochain, né?
mas isso ainda vai levar algum tempinho para a gente ter a possibilidade de começar a emitir as moedas, especialmente porque a gente quer construir de uma forma muito sólida essa colaboração com as empresas do Sistema B para criar esse fundo de reserva, que é o que vai garantir o valor da moeda desde o momento do lançamento. Porque eu entendo que não adianta, né, como outras criptomoedas, só emitir-las como tokens sem que as pessoas enxerguem o valor real nisso. Porque o projeto está todo sendo desenhado para evitar a especulação, né? Primeiro que não vai ser possível diretamente comprar a moeda. Para a pessoa adquirir, ela vai ter que realmente investir tempo na prática meditativa e, né, alcançar esse estado mínimo de nível mental para poder começar a receber os créditos. Então, a gente não chegou nesse ponto, mas o que eu posso te dizer, se tu for lá na página inicial do Money of Good e ler a história da visão de 2030, tu vai ver que tem ali uma relação de valor que é, no momento do lançamento da moeda, ela vai ser, o valor vai ser tabulado pelo dólar, ou seja, um good vai valer $1 no momento de que a plataforma for lançada. E se tu clicar nessa parte ali onde está sublinhado, vai abrir uma janela pop-up que tem informações mais detalhadas falando sobre o protocolo de conversão. E se tu olhar o diagrama do sistema, aí tem lá a parte do algoritmo que vai ajudar a controlar isso para que a emissão e o crescimento da moeda seja de uma forma orgânica e sustentável. Então, esse é um passo que já está desenhado, mas ele ainda está um pouco mais para frente. O próximo passo objetivo é a prova do conceito, que tem lá na página inicial também. Quem não teve a oportunidade de olhar, eu aconselho, porque esse é um passo importantíssimo. Vai ser, digamos, a versão beta do sistema. E a ideia é fazer eventos em São Paulo e em Berlim, onde a gente vai montar esses bancos de meditação, que não são os centros que unem a parte dos serviços bancários e de meditação, claro, serviços bancários do Money of Good, e onde as pessoas vão poder pegar emprestado, então, os sensores e os tablets ou os smartphones com a aplicação, e nesses lugares a gente vai ter instrutores para guiar essas pessoas, e elas vão escolher ali o tempo de prática, e no próprio banco de meditação, então ela vai receber os créditos em goods e já vai poder trocar, né, para usar para comprar produtos que vão estar disponíveis ali ou fazer a conversão para reais nesses bancos de meditação. Com isso a gente quer simular, não, porque vai ser quase na prática, o que vai ser a experiência da plataforma rodando. E aí, com isso, fazer um documentário que vai servir para divulgar depois a campanha de crowdfunding de pré-lançamento do sensor do Money of Good, o MEMO. Né? Para quando, Marcelo? Desculpa se você falou, eu não percebi, eu não escutei. Esses eventos da prova do conceito? Então, eu estou planejando para que eles aconteçam em setembro, né, considerando o tempo que vai precisar de desenvolvimento e tudo mais. Mas o fator crucial para a gente conseguir fazer dentro desse prazo, e tem ali na apresentação, tem todo um roadmap, né, falando das partes de desenvolvimento e o tempo de cada uma delas. Esse time frame de desenvolvimento, ele só vai ser possível se a gente conseguir arrecadar os fundos necessários, porque inevitavelmente tem custos, né, nas moedas tradicionais para realizar isso, seja com espaço, seja com as pessoas que vão se mover, sejam para os programadores que vão trabalhar programando esse novo estágio dos aplicativos. A gente tem que comprar, está ali previsto pelo menos 15 sensores desses para a gente ter disponíveis nos bancos de meditação. Então, boa parte do meu trabalho no momento está sendo em tentar buscar fundações, organizações, investidores, doadores, qualquer fonte que possa, né, trazer algum recurso financeiro para a gente poder alavancar o projeto e ele, né, desenvolver mais rápido. Porque atualmente eu estou contando só com os meus próprios recursos e eles estão próximo do zero atualmente. Então é um grande esforço tocar isso adiante, assim, né, sem ter... E você não pensa no crowdfunding antes disso, já para realizar também esses eventos? Fernando, já te passo a palavra, deixa eu só responder isso aqui.
Então, outro dia eu falei com outra pessoa que também me perguntou isso. Ah, e eu comentei que eu acho que não, Gabi, porque, enfim, eu já dei uma boa pesquisada e tenho, né, conhecimento de outras pessoas e conhecidos que rodaram campanhas de crowdfunding, especialmente num projeto como Money of Good, que é uma coisa tão diferente e inusitada para a maioria das pessoas, o tempo que leva para as pessoas realmente conseguirem entender como é que o projeto funciona e tudo mais, tu ter um site, né, e tu comunicar uma campanha de crowdfunding, se tu tiver que contar toda essa história e dar toda essa explicação sobre o que é, né, de os blockchain, na verdade é holochain. A minha namorada, ela brincou comigo, disse, agora que eu entendi o blockchain, tu mudou para holochain. Tem que me explicar tudo de novo. Uh, então, para as pessoas realmente entenderem, comprar ideia e verem credibilidade nisso, a ponto delas investirem dinheiro numa campanha de crowdfunding, eu acho que ainda não está maduro o suficiente. Eu entendo que algumas coisas precisam avançar ainda um pouco mais para elas estarem um pouco mais sólidas. E esses eventos da prova do conceito vão ser essenciais, porque nos bancos de meditação a gente vai simular a experiência completa e vai filmar isso. Então, não vai precisar explicar, as pessoas vão ver a coisa acontecendo, vão ver a pessoa chegando, meditando, usando o sistema, no final, né, a gente vai entrevistar e recolher o feedback, vai a pessoa, estou me sentindo mais leve, mais tranquilo, mais relaxado, pô, olha só, meditei aqui 20 minutos, ganhei 15 goods, né, que na conversão, imagina se o dólar tiver a R$ 5, a pessoa ganhou 10 goods, vai ser R$ 50. R$ 50 dá para, né, para uma pessoa de baixa renda, já dá para comprar alguma coisa. Na Venezuela, o salário, acho que está em torno de 50 centavos de dólares, né? 50 centavos de dólares mensal, olha só que loucura. É que as pessoas estão sobrevivendo lá. Então, para você ter ideia do poder desse projeto, lá, que seria lá nesse ambiente, né? Uhum. É. Fernando, queria comentar alguma coisa, por favor? Obrigado, boa noite. A minha pergunta é justamente naquela ideia que você colocou, que o momento agora é captar recursos, né? E nesse sentido, pensando em parcerias, era aquela pergunta que eu tinha feito no grupo da possibilidade que você vê da Money of Good fazer essa parceria com o setor público, né? Que eu acho que você, não sei qual é a filosofia da empresa em relação a isso, o que você acha. E aí, para localizar, eu falo, pensando no setor público, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dentro tem uma diretoria de áreas estratégicas da atenção primária, que contemplam uma gerência de práticas integrativas de saúde, e dentro dessa gerência tem o trabalho em cima da meditação. Então, assim, hoje tem uma equipe que faz cursos de capacitação, de meditação, capacita para a meditação, mas não tem nenhum projeto nesse nível, assim, de talvez validar. E a secretaria, pensando talvez no âmbito da saúde do trabalhador, talvez, e saúde mental, são as pautas, desculpa, mas tem uma nenenzinha em casa. Tem assim, talvez uma das pautas mais preocupantes, porque hoje a saúde do trabalhador e a saúde mental talvez é um dos maiores problemas de absenteísmo e enfraquecimento dessa força, desse recurso humano, e talvez apresentar um instrumento que vai incentivar esse trabalhador a fazer uma prática integrativa, que é a meditação, que já é validada pelo sistema, já é acreditada. Então, não é uma prática que você precisa validar. Então, já existe a validação. Então, talvez validar a ferramenta que mensura essa frequência cerebral. Eu não sei que nível de evidência isso a gente já tem, a ponto de começar talvez ou um projeto piloto, um projeto de pesquisa que pudesse fazer esse acompanhamento, mas, na verdade, o primeiro passo é saber o que você acha de levar a ideia para o setor público, assim, qual é a filosofia da empresa e tudo mais. Uhum. Como eu comentei, Fernando, eu acho isso uma excelente oportunidade, porque a gente pode
basicamente rodar a prova do conceito dentro desse ambiente. A única questão é que a gente precisa manter os princípios éticos e estratégicos do projeto, né? Eu tenho conhecido aqui em Munique que me perguntou, tu não tem interesse de repente de apresentar isso lá para a BMW? Porque realmente as empresas, eu fiquei sabendo que a BMW aqui tem até um programa de prevenção de burnouts, porque é um problema muito sério, as pessoas, né, estão vivendo tão estressadas, tão ansiosas e tudo mais, elas não rendem mais e chegam no ponto realmente de começar a ter síndrome de pânico, de burnout, e a pessoa realmente perde um funcionário que de repente tem uma importância vital para a empresa. Então, parte desse programa deles lá é monitorar os e-mails e ver se a pessoa está respondendo e-mail tarde da noite, ou final de semana, eles pegam e dão férias obrigatórias para a pessoa, tipo, ó, sai, vai desconectar aí antes que tu tenha um burnout. Não é uma grande ajuda, né? Mas o que eu ouvi também de uma pessoa que trabalha na Amazon, não, é que algumas empresas colocam esses programas de forma obrigatória para os funcionários para tentar diminuir e prever, né, essas faltas por estresse e doenças relacionadas, com um foco muito objetivo em ganho de produtividade. Né? Uma pessoa que eu conversei, ele disse, se tu conseguir através do sensor, né, comprovar que as pessoas vão render mais, vão produzir mais, com certeza eles vão investir nisso. Mas não é bem essa a proposta. Não pode ser um mecanismo de manipulação dos funcionários para que a empresa tenha certeza que eles vão estar rendendo e produzindo mais. Então, se a gente... Vai ser uma consequência, né, Marcelo? Todas as empresas que já têm programas internos, é só você conversar com aqueles ou examinar aquelas equipes que estão praticando e ver quais são os resultados. E algumas estão até divulgando os resultados já, não é? Então, sim, já aproveitando o gancho que o meu nome dele, que o Fernando falou do serviço público, eu não sei quanto à legislação, como seria isso, uma parceria, né? O direito público brasileiro é desanimador e não estimula muito essa relação. Mas, enfim, se isso for possível, talvez seja possível também uma parceria, aí sim, de uma forma menos engessada, com essas empresas. A ideia é fazer em São Paulo, tem algumas em São Paulo que já estão aplicando a técnica de meditação em company, tem algumas que têm até salas de meditação, programas ativos. Talvez essas empresas tenham interesse no tema, elas têm, tanto que já estão fazendo, mas interesse em ouvir, saber e serem parceiras do projeto. Perfeito. O que a gente precisa é mais gente envolvida para tomar a frente nisso, né, e desenvolver a modelagem dessas parcerias, porque eu vou conversar para vocês, eu estou completamente overwhelmed, às vezes eu esqueço umas palavras em português, sei lá, sobrecarregado. Eu passei os últimos, acho que a última semana, assim, trabalhando muito intensamente para terminar a terceira aplicação do Money of Good para programas de aceleração e incubação, né, que eu estou buscando. E hoje o deadline era 6 horas, e essa foi a aplicação mais longa, assim, com muitas perguntas, que ainda tinha que gravar 3 vídeos, um apresentando o produto, outro apresentando o fundador e o outro com os slides apresentando o projeto. E, enfim, além disso, tem muitas outras coisas que eu estou tocando ao mesmo tempo do projeto e fica realmente difícil de conseguir abraçar tudo. Então, eu né, digo que eu tenho muito interesse nessa colaboração. Acho que pode ser um piloto excelente esse em Brasília, junto com o sistema de saúde pública. A gente só precisa, né, desenhar melhor como vai ser essa interação e né, enfim, precisa de gente para ajudar a fazer isso acontecer. Opa, botei no mute. O que mais, minha gente? Olha aqui, ó, já estamos quase completando nosso tempo limite. Vamos terminar 1h, ok? Mais 10 minutinhos. Aí são 10 para 1 da manhã aí.
São. Agora entrou o horário de verão aqui, apesar de ainda ser início de primavera, está bem friozinho, mas já entrou o horário de verão, aí aumentou a nossa diferença para 5 horas. Ô, Marcelo, falando desse tema e que ficou claro também que é uma prioridade agora, né, dar esses próximos passos e fazer ter recursos para realizar esses próximos passos, não é? Talvez você possa comunicar isso no grupo, tem tanta gente ali, pode ser que já até tenha alguns participantes com esse link com algumas dessas empresas, sabe? Assim como o Fernando está dentro do serviço público, e que facilitem e que encampem essa ação, facilitem isso, porque você não vai ter braços para fazer isso sozinho, não é? E alguém que tome a frente disso, às vezes já tem até uma relação mais próxima, que possa abrir essa porta. O Bruno de São Paulo, ele diz que conhece bastante o pessoal da Natura e ele ficou de fazer uma ponte lá, porque a Natura até recentemente lançou um aplicativo de práticas de mindfulness. Então, existe uma boa intenção lá, né? Então, eu até foi bom ter falado isso, porque eu vou cobrar lá o Bruno. O problema é que todo mundo está sempre, né, na sua correria diária, e é difícil encontrar, né, tempo, às vezes, para coisa extra. Às vezes, né, a pessoa tem mais família, filhos e tudo mais, mas eu vou realmente publicar de novo ali no grupo e vou lembrar o Bruno para saber se ele conseguiu conversar com o pessoal da Natura. Ele tinha comentado outras 2 empresas também que ele tinha contato, mas realmente tem que abrir um canal isso para a gente poder ir estendendo. Marcelo, bacana. Vou aproveitar o gancho dessa pergunta. Assim, qual que é a posição do Money of Good de facilitar justamente a gente acessar esse tipo de tecnologia? Talvez dentro de um projeto de pesquisa, talvez dentro de alguma, assim, mas utilizando eu não sei, o MUSE, né? Fernando, olha, eu vou te dar uma resposta bem objetiva para isso. A gente tem no time a Caroline Baldasso, né, que hoje não pôde participar, e ela é uma neurocientista e toda a formação dela e todo, né, o estudo científico dela foi em cima das práticas de mindfulness, usando os dispositivos de neurofeedback, os mais variados, o Emotive, enfim, todos que tem no mercado, até os de uso médico, que são as touquinhas, aquelas com vários sensores, né? Então, ela está super por dentro desse ambiente acadêmico e ela com certeza vai conseguir nos dar os canais de estudos ou, enfim, das referências que a gente pode precisar para comprovar né, as funcionalidades e conseguir fechar essa colaboração com essa base científica, né? Inclusive até trazendo gente que está rodando agora estudos nessa área para que eles possam usar o experimento para colher mais informações, né? Que ainda pode ser mais interessante. Ótimo. Eu vou pedir para Carol. Eu vou fazer essa ponte entre você e a Carol. Vou avisar ela. Atualmente ela tá morando em São Paulo, então acho que facilita um pouco. Sim. Legal, vou me despedir. Assim, chegamos nesse encaminhamento para mim, então eu fico muito satisfeito. Mas eu vou tentar estimular ao máximo que o uso dessa ferramenta dentro da Secretaria de Saúde. Que bom. Seria bacana, Fernando, se tu conseguir conhecer alguém aí. Até posso perguntar para meus contatos de Brasília quem é que tem um Muse desse, porque é muito legal ter um para poder mostrar, as pessoas verem na prática como funciona, né? Eu sempre falo, isso aqui não é rocket science, não é uma tecnologia, né, super ultramoderna. Na verdade, as tecnologias né, usadas na neurociência de capital, né, o EEG, né, elas têm sido usadas já há muitos anos. O que evoluiu muito foi a miniaturização disso, né, e a portabilidade de transformar num wearable, né, de algo portátil que a pessoa pode usar em casa e que tem um preço muito acessível, né? Isso foi que evoluiu demais.
Então seria bom, né, tu ter um à mão aí de algum conhecido, Sim, porque isso com certeza as pessoas vão ver, não, mas o negócio existe, funciona mesmo, não é invenção, não é mágica. ótimo. Legal, obrigado por ter Agradeço. participado. Fica à vontade de colaborar lá no grupo, entrar em contato aí, a gente vai marcar para conversar mais e ver como encaminhar essa parceria. Valeu, obrigadão. Obrigado, um abraço. Estamos chegando aqui no final. Lisandro, não falasse nada, quer trazer alguma colaboração aí? Agora ele saiu do vídeo, não sei se ele está ali ainda. Aí. Daí, meu irmão? Tá escutando alguma coisa aí, não? Tô sim. Tá? Ah, beleza. Não, quero aproveitar que tu está conectado aí para, enfim, compartilhar, trazer alguma coisa aí para gente. Primeiramente, é uma alegria, uma satisfação imensa estar participando aí contigo e com o irmãozinho Otávio aí, que tá junto nessa caminhada aí também. E desse projeto que é fantástico, né, cara? Desde que o Otávio me falou, a gente ficamos realmente assim, botar um linguajar assim, embasbacado, né, com o troço. É revolucionário, assim. Cara, eu acho muito massa, assim. Não vejo não tem nenhuma resistência assim quanto a esse negócio, quanto a essa questão de grana e espiritualidade ou meditação, ou seja lá o que for que pudesse causar algum desconforto, né? E que hoje em dia todo mundo que tenha as suas atividades que vão gerar algum tipo de fundo monetário para poder fazer trocas e sustentar suas famílias, essas questões e tal. Então eu vejo isso simplesmente, como já foi falado aqui por um dos participantes, né, que realmente essa é uma pegadinha legal, assim, é uma sacada show de bola, assim, né, que vai trazer com essa possibilidade de trazer esse gancho para mim é uma pescaria, né? É. Tu sabe que às vezes quando tem algum evento que eu vou falar e tal, e vem alguma pessoa assim com aquele ar meio crítico e fala assim, então as pessoas vão meditar só por dinheiro, sabe, assim, aquele ar, assim, então, né, tipo, tá banalizando a meditação. Eu disse, pum, que bom, né? Eu espero que venham pessoas muito ambiciosas, que elas queiram fazer muito dinheiro. Exato. Elas vão meditar 5 horas por dia. Deixa eu pensar. Imagina alguém meditando 5 horas por dia durante um mês. O que vai acontecer com essa pessoa no final do mês, né? Caraca, velho. Vai estar doando Vai esquecer o dinheiro, vai esquecer o dinheiro. Né? Ela vai dizer, tipo, meu Deus, olha a vibração dessa árvore, que eu vou sentar aqui embaixo e não vou sair mais. É isso aí, cara. É isso aí que eu foquei, assim. Não, cara, genial. É revolucionário. Para encerrar, deixa eu só contar para vocês uma coisa muito legal, que agora, no finalzinho de março, eu tinha mandado e-mail para lá, eu fiquei sabendo, isso é uma coisa muito boa de estar aqui em Munique, né? Porque eu estou no centro da Europa e Munique é uma cidade, né, que tem muito dinheiro, acontece muita coisa aqui em volta, então fica mais fácil de fazer conexões importantes. E eu fiquei sabendo desse evento e eu mandei um e-mail lá pedindo, né, informações e tudo mais, e acabei recebendo um convite para ir para Berlim participar do Global Solutions, que é um fórum do G20, né, um evento que reúne as principais lideranças mundiais. Eu só não consegui tirar foto com a Angela Merkel, porque os temas de segurança dela era muito grande, mas realmente, tipo, o nível das pessoas que estavam nesse evento é realmente o top mundial, as pessoas que realmente poderiam tomar as decisões que vão fazer a grande diferença, né, para a gente ir para um caminho melhor. E eu vi, enfim, o clima geral do evento foi muito bom, as discussões foram todas muito boas, mas sempre fica uma sensação que esse pessoal mais da política, e obviamente não tinham só políticos, mas muita gente de alto escalão de grandes empresas, né, como umas que a gente sabe muito bem que elas não são do bem, tipo Bayern,
e outras aqui da Alemanha, né, que produzem químicos e tudo mais, que tinha muitas boas intenções, mas dali para a prática ainda tem um caminho muito longo. Mas estar presente em eventos como esse dá a possibilidade de fazer conexões que realmente podem abrir portas enormes para o projeto. E é isso que eu vejo, sabe? No momento que a gente conseguir fazer essa própria conceito e ter já projeto com uma certa solidez, conseguir apoio de organizações desse porte para realmente alavancar o projeto em escala global vai ser fundamental. E aí a gente pode ver uma grande transformação acontecendo. E eu conto com a ajuda de todo mundo aí, né? Quanto mais gente se entusiasmar com o projeto, mais força a gente ganha. Fico muito contente aí com a participação de vocês. Muito obrigado. Otávio, quer falar alguma coisa para a gente fechar? Não, tá com chave de ouro aí, com as tuas palavras aí, tá uma lindeza, mano. Lisandro, levantasse o dedinho. Isso. Eu queria só, cara, fazer uma pergunta assim em relação à questão de marketing, cara. Por acaso, assim, se dos apoiadores, no caso do projeto, terem, sei lá, o seu nome dentro no aplicativo, lá no site, enfim, do Money of Good, assim, por acaso, e gerar isso daqui a pouco, sei lá, eu não sei se isso entraria como isso não está em pauta, eu não sei como é que seria isso, assim, mas tipo gerar como se fosse uma venda de um espaço de marketing para as empresas que pudessem apoiar o projeto, né? Olha, Lisandro, eu Sei se é parto uma coisa eu sei que é delicado isso. eu parto do princípio do bom senso, né? Uma coisa muito interessante, um outcome, mas de novo me faltando a palavra em português. Como é que é outcome em português? Sei lá, resultado que saiu lá desse evento foi que uma das coisas mais legais que teve lá é o grupo que se chama os Young Global Changers. É um grupo que eles reuniram de jovens do mundo todo que estão atuando de forma muito positiva nas suas comunidades, nos seus países. Então tinha gente de vários lugares da África, de vários países da Ásia e tudo mais, tudo na volta dos 20 e pouquinhos anos, e era o pessoal mais ativo lá no fórum. E eu conversei com vários deles e surgiu uma ideia que eu falei com o diretor do grupo de criar um conselho de governança externo do Money of Good. Eu estou conversando com eles para a gente desenvolver isso. Para que vai ser esse conselho de governança? No momento que, no desenvolvimento do projeto, a gente tem que fazer decisões que vão ter um impacto social muito grande, esse conselho vai servir como um mediador para garantir que o projeto vai manter 100% de ética e de transparência, porque confiança é o fator principal para uma moeda, né, e para uma plataforma que nem essa. Então a gente tem que sempre dar o melhor exemplo. E nessa questão de ter apoios e patrocínios, se esses apoios e patrocínios estiverem dentro da proposta, né, e dentro do bom senso, com certeza a gente pode alinhavar e usar isso para alavancar o projeto, né? Vamos dizer que de repente a Natura se interesse a participar desses eventos da prova do conceito em São Paulo, no Rio, né? E a gente ter dentro dos bancos de meditação alguns produtos da Natura que as pessoas vão poder comprar com goods. E aí, tipo, na divulgação do evento, nas coisas que a gente vai mandar para a imprensa, para a mídia, vai estar lá que a Natura é uma apoiadora da prova do conceito. Ok, né? Vamos desenhar isso para que seja bacana e seja um bom exemplo. Então, estamos abertos para isso também. Pessoal, 1h05 da manhã aqui. Se alguém tem alguma colaboração aí importante para encerrar, como, né, expresse agora, senão eu vou fazer aqui o fechamento. Só dar boa noite. Tá bom. Então, muito obrigado a participação de todos. Conto com vocês para a gente alimentar e ativar a nossa comunidade no WhatsApp, que é uma ótima forma de atrair mais gente, de aprofundar as discussões e trazer informações. Tem um grupo no Facebook também, que é onde a gente vai postando as informações. Quem não tiver e quiser participar lá também está convidado.
E, enfim, vamos ver agora quando é que eu vou poder marcar o próximo Zoom, e aí eu vou convidar algum outro dos integrantes do time para a gente abordar mais profundamente alguns dos outros aspectos. Provavelmente o próximo acho que vai ser o Júlio Monteiro, para a gente falar mais do holochain e da parte da criptomoeda em si. Então, muito obrigado, boa noite para todos. Esse vídeo depois a gravação, né, desse encontro vai lá para o nosso canal no YouTube. Valeu, um abração. Valeu, Manu. Um abração, gente. Tchau. Boa noite.